Olá, meus amigos, sou o professor Bruno Lever e estou aqui hoje para dar mais uma dica para você que está aí se preparando para o exame de ordem. O assunto de hoje são os serviços públicos. Nós temos que tomar muito cuidado porque nem todo serviço público é considerado relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor prevê que é direito básico do consumidor o acesso a serviços públicos eficazes e adequados. E quanto àqueles essenciais, a serviços públicos contínuos, ou seja, que não sejam interrompidos. E aí eu chamo a sua atenção aqui para a leitura dos artigos 6º, inciso 10 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Agora, nós precisamos distinguir quais serviços públicos vão ser considerados relação de consumo e quais serviços públicos não vão ser considerados relação de consumo. Bom, serão considerados relação de consumo aqueles serviços públicos prestados de forma divisível, ou seja, que nós conseguimos identificar individualmente cada um dos seus destinatários. Além disso, será considerado relação de consumo aquele serviço público que é remunerado individualmente pelo seu usuário e que o consumidor só paga por ele quando efetivamente o utiliza, como é o caso do serviço de fornecimento de energia elétrica, de água, o pedágio, ou seja, são serviços que são remunerados por tarifa. E além disso, a maioria dos serviços públicos considerados relação de consumo serão prestados por concessionárias de serviços públicos ou empresas em parcerias público-privadas. Agora, quais são aqueles serviços públicos que não serão considerados relação de consumo? São aqueles, por sua vez, que são prestados de forma indivisível, ou seja, nós não conseguimos identificar, individualizar cada um dos seus destinatários, são serviços prestados a toda uma coletividade. São serviços que vão ser remunerados independentemente da utilização deles pelo consumidor, ou seja, ainda que o consumidor não utilize, ele vai remunerá-lo. São serviços públicos que são remunerados por impostos, então é o caso, por exemplo, da educação pública, da saúde pública, da segurança pública. Ainda que o consumidor não efetivamente utilize a escola pública, ele vai remunerar esse serviço por meio dos impostos que ele tem que pagar. E além disso, são serviços que serão prestados pelo Estado, né? A saúde pública, a educação pública, a segurança pública são serviços prestados diretamente pelo Estado. E aí, nós temos que ter atenção aqui, porque o Estado não será considerado um fornecedor. E aí, nesses casos, com essas características, o serviço público não poderá ser considerado uma relação de consumo. Com mais essa dica, com certeza você vai estar se preparando aí cada vez melhor para o exame de ordem.